Dinâmica de grupo online. Isso tem aterrorizado os candidatos nesse momento. Já acontece há algum tempo, mas essa prática tem se intensificado diante do cenário atual. Então fica comigo, eu sou a psicóloga Andréa Marinho, que nós vamos falar tudo a respeito de dinâmica online. Bom, pessoal, algumas dicas gerais. Tudo começa com um e-mail comunicando que você vai para essa etapa e qual a plataforma que será utilizada. Então pode ser Skype, pode ser Zoom, pode ser Hangout, independente da plataforma, a dica de ouro aqui é a seguinte: instale, utilize, teste, manuseie, sabe? Faça todo tipo de teste para quê? Para que você entenda quais as funcionalidades e para que você garanta o entendimento dessa ferramenta no momento da dinâmica online. As próximas dicas são dicas gerais, que eu falei inclusive no meu vídeo Entrevista por Skype. Mas vamos fazer uma revisão aqui rápida antes da gente entrar definitivamente no conteúdo da entrevista online, da dinâmica online. Então, primeiro, fone de ouvido, utilize o tempo todo, garanta a organização do ambiente, um ambiente bacana, um fundo organizado, garanta o silêncio, que você não será interrompido, então comunique a todas as pessoas, não sei quantas pessoas moram com você, mas comunique a estas pessoas que você estará participando de um processo seletivo naquele momento, que você não pode ser interrompido, não pode haver barulho no ambiente em que você estiver fazendo essa videochamada. Garanta a aparência pessoal, então se arrume de maneira formal, como se você fosse para uma entrevista. Inclusive, aqui, olha, uma observação: quando você se arruma como se de fato você fosse até a empresa para uma entrevista, isso também aumenta a sua autoconfiança. Fica a dica aqui, viu? Lembrando que não tem desculpa para você se atrasar nessa entrevista. Você não tem a parte da locomoção até a empresa. Então, esteja lá, inclusive, com antecedência, de frente para sua câmera, com tudo pronto. E o que você precisa deixar pronto? Deixe tudo aquilo que você acredita que você vai necessitar. Por exemplo, uma bela garrafa d'água, caneta, papel e qualquer outra coisa que você entende que seja necessário ali naquele momento, para que você não precise levantar e se ausentar. Aí aqui mais uma dica: webcam, gente, ligada o tempo todo. Algumas pessoas têm o hábito de ocultar a imagem quando elas estão em alguma transmissão. Isso sim pode desclassificar você. Então precisa estar ligado ali o tempo todo o seu aparelho, ok? Vamos lá. Número de participantes pode ter uma variação de 4, 6 até 10 participantes numa dinâmica online. Também pode ser que haja ou não a presença do gestor juntamente com o recrutador. Uma coisa que normalmente acontece é a apresentação pessoal. Então o recrutador ele solicita que cada participante faça uma breve apresentação com duração de 1 a 2 minutos mais ou menos. E essa apresentação, ela pode ser diretiva ou não. O recrutador ele pode mostrar ali quais são os tópicos, quais são os itens importantes de você mencionar, como nome, idade, estado civil, sua formação, sua experiência naquela área brevemente, ou responder alguma pergunta específica, quais seus pontos fortes, seus pontos fracos, ou então também nos relate um case de sucesso. Enfim, ele vai te pedir ali uma apresentação. Se não for uma apresentação em que ele forneceu os tópicos que ele deseja conhecer de você, minha sugestão é capriche, pegue aquilo que você tem de melhor após você estudar o perfil para aquela vaga e apresente a sua história. Tudo aquilo que você entende que vai ser impactante e que vai ser um diferencial e que vai deixá-lo um passo à frente dos outros candidatos, ok? Bom, na sequência da apresentação pessoal, vamos para o case. A gente não tem como prever qual tipo de case que vai ser apresentado, mas eu posso garantir o seguinte: olha a dica aqui, hein, pessoal? Se você estudar tudo a respeito da empresa, a missão, a visão, os valores, qual o porte, qual o segmento, quais são as oportunidades, como que está o mercado, né, a respeito dessa empresa, como que é possível inovar,
a questão de sustentabilidade, tudo isso, né, todo esse conhecimento vai capacitá-lo para ter um melhor desempenho no momento do case. Porque normalmente é uma problemática relacionada à área, à empresa, ao segmento. Então, se você se preparou, se você entende do assunto, você vai ter um bom desempenho. Aí vem outra dica gigantesca, que eu já até mencionei, mas vou me aprofundar um pouquinho mais. O que é analisado durante uma dinâmica de grupo? Normalmente, o recrutador, ele analisa competências comportamentais. Alguma competência técnica pode surgir e pode ser um diferencial? Sim, mas de maneira geral, o recrutador ele vai analisar o quê? Liderança, sua habilidade de trabalhar sob pressão, a sua comunicação, seu trabalho em equipe, sua flexibilidade, sua adaptabilidade. Então, olha quantas coisas podem ser analisadas e por que é tão importante você estudar esse perfil. Vamos lá. Por exemplo, para uma vaga de vendedor, nós sabemos que a comunicação é algo importantíssimo. Já imaginou um vendedor tímido? Como que ele vai colocar em prática técnicas de persuasão? Como que ele vai se comunicar de maneira assertiva diante da timidez? Né? Como que ele vai garantir a venda sendo uma pessoa tímida? É um pouco mais difícil, né? Então, comunicação, técnica de persuasão, trabalho sob pressão são coisas que são analisadas, a gente sabe. Agora, se a pessoa, por exemplo, é um assistente administrativo, um assistente financeiro, entre a comunicação, ser uma pessoa expansiva ou ser uma pessoa analítica, que tipo de competência que eu vou priorizar? Entende? Exatamente por isso que é importante você fazer um levantamento do perfil que a empresa ela pode estar buscando, sabe? Joga lá no Google qual o perfil, quais as competências necessárias para um vendedor. Você já vai saber o que está sendo analisado. E aí você pode estudar, desenvolver essas competências e sobressair durante a dinâmica de grupo. Então essa é uma dica riquíssima, tá? Porque você está sendo avaliado a respeito de competências. Então demonstre tais competências. Próxima dica é: seja participativo. Sem participação fica impossível do recrutador ele identificar que você tem as competências. Então é por isso que é importante a sua participação. Muitas pessoas acabam desanimando ali no meio do caminho, tentam interagir e não conseguem, dão um passo atrás, ou então acreditam que já fizeram a parte delas durante aquela dinâmica e depois ficam quietinhas. É importante você participar de maneira ativa, ainda que seja, com a próxima dica, sendo um bom ouvinte. A gente não precisa falar o tempo todo, mas se você demonstra que você está prestando atenção, que você está sendo um bom ouvinte, que você está analisando tudo aquilo que está sendo apresentado pelas outras pessoas, é claro, é importante que haja um momento em que você também participe, que você fale, mas não dá para falar o tempo todo. Então, ser participativo, sendo um bom ouvinte, também é algo significativo, porque se você é o tipo de pessoa que você tenta dominar, falar o tempo todo, vai demonstrar um perfil muito controlador, e isso não é bom em nenhum processo seletivo, tá? Tudo precisa ser de maneira balanceada, ok? Na dinâmica de grupo online, você vai encontrar um desafio maior do que a dinâmica presencial, que é aquela dificuldade de se comunicar sem atropelar o outro participante. A gente tem delay da internet, a gente não está olhando diretamente para aquela pessoa específica, então a gente não sabe a hora que alguma outra pessoa vai falar, é impossível a gente manter a nossa atenção em tantas pessoas. Então tenha cuidado também para não atropelar ninguém. Inclusive você pode sugerir algum tipo de organização, de que quando alguém deseja falar, que levante a mão e que mantenha a mão levantada, ou de certa forma que tenha uma distribuição de tempo, cada participante pode falar ali 2 minutos e no chat, nas mensagens, alguém faz esse controle de olha, acabou seu tempo, é o próximo a falar. Enfim, você pode sugerir alguma organização, sempre tem alguém que sugere, inclusive isso é muito bem visto, tá? Se for você que vai sugerir aí, é muito bem visto, então faça isso com
com tranquilidade, faça desde o início. Gente, vamos organizar o nosso tempo, nós temos 1 hora, nós temos meia hora. E aí, o que vocês acham, né? Cada um fala 2 minutos e depois a gente faz um fechamento. Enfim, sugira alguma organização para evitar essa questão de um atropelar o outro e facilitar aí a comunicação entre vocês, ok? E chegando ao fim das nossas dicas, mas não menos importante, viu? Tão importante quanto, por isso permanece comigo. É o seguinte, elogie, concorde, enfatize. Eu sei que não dá para falar o tempo todo, como eu mesma já disse, mas dá para você concordar, né, com a cabeça, você mostrar que você está atento àquela pessoa. Se necessário, se a pessoa teve uma ideia melhor do que você e você tiver a oportunidade de fazer no elogio, você pode elogiar, tá bom? Então, é essa interação, né, esse relacionamento colaborativo que vai passar uma boa impressão a seu respeito no processo seletivo, nesta etapa do processo. E antes da última dica, que é super importante, eu vou te pedir para que, se você gostou desse vídeo, se você está gostando até esse momento, já deixe o seu like. Se você não está inscrito no canal, vem com a gente, inscreva-se, super convido você, inclusive a comentar aqui abaixo a respeito desse vídeo, deixe as suas dúvidas que eu vou ter o maior prazer em responder cada uma delas, ok? Última dica, se prepare para as demais possíveis perguntas durante essa etapa do processo seletivo. Pode ser que o recrutador ele te pergunte por que você acha que deveria ser escolhido. Ou ele também pode te perguntar o seguinte, ele pode dizer, suponha que você seja o recrutador. Quem dos candidatos você aprovaria para essa posição e por quê? Nessa hora, gente, queira ser escolhido, porque normalmente a visão do grupo ela vai muito de acordo com o recrutador. Então, as pessoas que são nomeadas ali no grupo, normalmente são pessoas selecionadas para a próxima etapa do processo seletivo. E quando esta etapa ocorre, na etapa final, normalmente essas pessoas elas são aprovadas. Algumas das pessoas que foram indicadas, elas são aprovadas para ocupar a posição. Por quê? Que é importante a gente ter uma interação o tempo todo com o grupo, demonstrar participação, alguma liderança, né, uma comunicação assertiva que não tenha arrogância. Tudo isso é importante. O elogio, aquela pessoa que você elogiou, muito provavelmente ela vai votar em você. Por isso que é importante trabalhar bem em equipe, porque a visão de todos costuma ser também a visão do recrutador. Então ganhe toda a equipe. Você está concorrendo com ele sim, mas naquele momento você faz parte da equipe, você faz parte do grupo e por isso você precisa ter uma comunicação e um relacionamento interpessoal assertivo, ok? Bom, desejo a você boa sorte na sua dinâmica de grupo online. Deixo aqui o meu abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!